que é o crítico interno, então? O que é isso, Joyce? É aquela vozinha que fica aqui, ó, na sua cabeça, o tempo inteiro, conversando com você. E você só ouve ela quando você está quietinho, quando você está sozinho, quando você está em silêncio. Aquela vozinha fica aqui o tempo todo conversando e ela fica dizendo, né? Alguma coisa ela sempre diz pra gente. Ela fala, na hora que eu tinha que cortar os custos, ou que eu tinha que comprar algo, ficava, você vai ver, você não vai ter dinheiro para pagar suas contas, você vai ficar velho, você vai morrer de fome, porque você não está ganhando o suficiente nem para se sustentar. Ficava o tempo inteiro falando, você não é capaz, isso aqui não é para você, você não sabe, você é burra, sabe? O que que as pessoas vão dizer? Olha, não sei, eu tenho certeza que você também deve ter alguma vozinha interna dizendo alguma coisa para você. Você empobreceu, você não sabe, você só faz cagada, você só tem dedo podre, e aí vai. Então, olha que aquela pessoa que está aqui, né? Você ali, você precisa achar a forma que você vai aprender dentro do programa de como você pegar essa vozinha. E um dos primeiros passos é você tirar esses 15 minutos e ficar sozinha com você. Então, olha só, aquela vozinha fica dizendo o seguinte: olha lá, se comparando com outro, olha lá, aquela pessoa faz melhor que você, ela tem mais dinheiro, ela é mais inteligente, você trabalha um monte e não vê o dinheiro. E aí ela fica te comparando com os outros, comparando com os ganhos, com o sucesso do outro. Então, você tem que aprender a lidar com essa vozinha aí, né? Você fica muito, mas muito em contato com ela, porque você tem aqueles 10, 15 minutinhos que você vai tirar todos os dias do simplesmente ser que eu falo. Então, você está sem telefone, você está sem essas pessoas te pedindo coisas, está sem filho, sem marido, sem ninguém ali te pedindo nada, te perguntando. Você fica só você com essa voz, só você. E você consegue, então, é ali esse ponto que você começa a identificar ela de uma forma muito sutil, mas muito bem. Você vai ver que você identifica ela muito bem aí. Então, essa é uma noção que você leva depois para fora dali. O que que você vai fazer? Você vai ver que quando você está sozinho, ela está falando isso, só que durante o dia você nem percebe que ela leva, quando você vai agir, ela leva, ela vai também lá. Só que você está tão no piloto automático que você não percebe. Então você começa a perceber ela no, ali fora também, sabe? Então, além de tudo, começa a vir o crítico, que eu falo que é um inferno ele, né? Porque você está fazendo alguma coisa e ele vem. Você não vai ser capaz. Você é um burro. Você não vai conseguir. Você fica o tempo inteiro com essas vozes. E aí você começa identificar qual é a diferença entre você e essa voz. E você vai trabalhando nessa vozinha interna, nesse seu crítico interno, e você vai começando a ver o seu próprio processo de reflexão, tudo ir mudando e tal. E foi assim comigo também. Eu diminuí cada vez mais a influência da voz na minha vida, né, que aparecia aqui nos meus ouvidos, mas eu fui diminuindo cada vez. Quanto mais eu me auto-percebia, menor poder ela tinha sobre o meu dia a dia. E é isso que você vai precisar fazer. Por quê? Porque quando você observa ela, que vocês vão ver que o estado do observador, quando você observa ela, ela perde o poder sobre você e você ganha novas crenças não limitantes, mas sim poderosas. Crenças que vão ajudar você a conseguir aquilo que você está buscando, aquilo que você quer fazer. E, além disso, por conta de todas essas mudanças, eu acabei retomando também uma prática que eu fazia e que eu tinha parado de fazer, que foi quando eu fiz um curso com Cristina Cairo. Ela ensinou muito a fazer respiração, meditação, essas coisas. E eu fiz um tempo e parei, que é muito comum de quem não observa as vozes internas fazer isso, começa e para as coisas. Então, ali.
Eu aprendi o estado alfa, o estado beta, sabe, fazer a hipnoterapia mesmo sozinha, e isso me ajudou muito. Então, algumas técnicas de respiração, de meditação, de visualização, tudo eu vinha aplicando já. E eu comecei a retomar, né? Por umas eu tinha parado, então eu acabei retomando, e isso me fez um bem danado. Então, o meu corpo mesmo já pedia para meditar, sabe, para ficar naquele momento sozinho. Então, simplesmente de estar sozinha comigo, ele já, de fechar os olhos, de fechar para o mundo lá fora, eu já conseguia olhar, ter insights, ter resultados, ter ideias novas, e eu ia tomando, automaticamente eu retomei a minha espiritualidade, que você vai ficando mais sensível ainda, e aí o mundo vai se abrindo para você, as coisas boas vão vindo, vão acontecendo, mas esse processo você vai precisar fazer. Não é intransferível, não tem como alguém fazer por você, né? Então, o que que eu quero concluir com isso, né? Que o próprio caminho da mudança de vida que eu fiz, você vai passar por ele também. Ele foi holístico, foi, eu melhorei minha saúde, eu melhorei meu corpo, eu melhorei minha espiritualidade, eu ganhei qualidade de sono, eu ganhei qualidade de pensamento, sabe? Eu recuperei a minha conexão com o meu divino. Então você também vai recuperar a sua conexão, né? Porque a vida é o amor. E o que que é mais importante, né? Por conta dessa mudança é que de ter sido holística, um monte de coisas aconteceu, né, comigo. Então, aconteceu comigo, mas tiveram muitos obstáculos no meio do caminho também. Apareceram, sim, vai aparecer para você também. Só que, assim, pessoas apareceram, pessoas desapareceram. Eu consegui me manter nesse tempo todo no meu nível de paz, de amor, de alegria, sabe? A verdade é que até é numa crescente e, e você pode até ter umas quedas, mas você vai se manter num nível e sempre na crescente, quando você adquire esse ponto, né?